emergências em otorrino, tá? Aí tem um caso clínico, JM, com 54 anos de idade, do sexo masculino, tem hipertensão arterial e diabetes, procurou atendimento médico com queixa de sangramento nasal unilateral, volumoso, tem história de vários episódios anteriores de epistaxe e tamponamentos nasais anteriores, ele já fez vários outros tamponamentos. Faz uso de metformina diariamente e enalapril quando sente dores de cabeça. Ao exame, ele apresentava epistaxe ativa e uma narina. O restante do exame sem alterações. A PA dele era 160 por 100 milímetros de mercúrio. Aí pode passar também. Querem tirar foto? Já foi, aí uma fotinho só para... Aí, qual a conduta terapêutica diante desse caso? Paciente, 54 anos, hipertenso, já teve histórias anteriores de epistaxe. O que vocês iriam fazer com esse paciente? Assim, qual é a conduta que vocês iriam fazer? Oi? Volumosa, epistaxe volumosa. Você pode ter um tamponamento posterior e um anterior. Isso, o anteroposterior. A gente tem que pensar que a epistaxe, normalmente quando ela é anterior, ela pega aquela área de Hasselbalch. Normalmente o sangramento o volume é menor. Quando você faz o tamponamento anterior, ele resolve. Às vezes o posterior não resolve só com o tamponamento. Você tem que fazer, fazer outros procedimentos para que esse sangramento cesse, né? Então, você tem que fazer o tamponamento nasal anterior e posterior e você tem que controlar a PA, porque normalmente pode ser devido à hipertensão desse paciente que pode estar levando esse sangramento. Aí você pode usar ou uma gase com vaselina, ou dedo de luva também, mas o dedo de luva é mais para o anterior. A gase com a vaselina você pode usar essa anteroposterior, né, que você coloca, aí tem um procedimento onde você vai colocando, aí puxa pelo palato, mas ele também tem risco de necrose de palato, dependendo do tempo que a pessoa fique, né, a compressão, e tem a sonda de Foley também que pode ser utilizada, tá? Mas é para posterior a sonda de Foley? Não, mas nesse caso é posterior, o sangramento dele é posterior, Porque o anterior ocorre, depois eu fiz um quadrinho, epistaxe anterior e posterior. Quem mais acomete, qual a área que mais é acometida, o que você tem que fazer, tá? Mas nesse caso é sangramento posterior, normalmente acomete. E qual a principal causa da epistaxe desse paciente? Por que ele está tendo esse quadro de epistaxe subsequente, né? Ele é hipertenso. E ele também não faz o uso de antihipertensivo, ele faz quando ele está com vontade de fazer, quando está com dor de cabeça. Aí você tem que controlar a hipertensão descontrolada, você tem que controlar essa hipertensão dele para diminuir, né? Essa incidência. E qual o local de origem do sangramento dessa epistaxe posterior? Que é o mais acometido. Artéria? Esternopalatina. Isso, esternopalatina. Já a anterior é mais essa área de Hasselbalch, que é mais anterior aqui, tá? Isso ela pode perguntar na prova. Na nossa prova caiu. Ela deu um quadro de epistaxe, ela perguntou qual era mais acometida, mas acho que era a epistaxe anterior. Aí a área era mais a área de Hasselbalch, mas esse já é posterior, é mais a artéria esternopalatina que é mais acometida. Aí após o tamponamento nasal, o paciente relata a sensação do sangue estar escorrendo por trás, né? Ele está deglutindo esse sangue. Aí diante do relato, qual a próxima conduta? Isso, você pode fazer, tem várias coisas que você pode fazer com esse paciente. Porque esse tamponamento não está tendo êxito, então você vai ter que fazer uma coisa para parar esse sangramento, né? Ou você pode fazer eletrocoagulação, mas a eletrocoagulação normalmente ela é feita bastante com o anterior, porque você está vendo ali, que é mais fácil de visualizar do que a posterior, a artéria, né? Aí você pode fazer eletrocoagulação química, ela tem elétrica, a química normalmente você pode usar nitrato de prata, ácido tricloracético. E você tem também a ligadura elástica, mas isso não é o clínico que vai fazer, você vai encaminhar para o otorrino, né? Ele que vai fazer esse procedimento. E embolização arterial, só que a embolização arterial ela tem um risco de complicação, de necrose, de asa de nariz. Até tem uma foto que eu acho que ela deu na aula, mas eu até colocar um paciente com uma necrose. Aí eu coloquei uma anatomia, porque como está caindo muita anatomia, né? Aí eu coloquei que o suprimento das fossas nasais, elas vão se originar das artérias carótidas internas e externas, né? A da carótida interna, ela vai dar origem à artéria oftálmica, artéria timoidal, anterior e posterior, tá ali no slide. E a carótida externa vai dar artéria maxilar e artéria esternopalatina.
Tá? Mas sexta ela nem vai cobrar, só coloquei mesmo só por... Ela nem deu nos Mas slides estuda, dela. gente, porque tá tudo mudando, Porque, então... tá caindo anatomia aí. Aí eu coloquei um quadrinho só para diferenciar de taxa anterior, né? Que o tipo de sangramento é o mais comum, 90% que ocorre em epistaxe anterior, que ocorre, né? E é de mais fácil resolução. E essa área compreende uma complexa anastomose de arteríolas, né? Que vai formar esse plexo de Hasselbalch e está situado na porção anterior occipital. E ocorre mais em crianças e adultos jovens. E aí de cerca de 5 a 10% você tem de epistaxe posterior, que é mais comum em idoso, né? Tem origem mais comum da parede lateral da fossa nasal. O seu sangramento normalmente ele é mais intenso, mais volumoso, ele é mais difícil de ser controlado. E também, por ter esse sangramento muito volumoso, você pode também ter um desequilíbrio hemodinâmico, né? De repente você tem que ver o paciente, pode ter até um choque, dependendo do sangramento que for, levar um choque hipovolêmico, até mesmo a morte. Vai ser difícil até chegar nesse ponto, né? Mas vou colocar. Pode passar. Aí é o segundo caso. DF, 5 anos de idade, sexo masculino, veio acompanhado da mãe à consulta médica. A mãe informou que seu filho está com febre de 38 a 2 dias. Ele está com dificuldade de escutar, né? Apresentando otorreia e rinorreia, ambas unilateral, fétida e purulenta. Ao exame da cavidade nasal e do conduto auditivo externo, você observou semente de feijão, criança, né? Que normalmente pode colocar. Em ambos, ela colocou tanto numa narina quanto no pavilhão, no ouvido, né? Pode passar. Qual é a conduta terapêutica? Isso, mas a criança também, se a criança não tivesse, tipo assim, a criança chegou, mãe, coloquei um negócio, você vai lá e retira. Agora, como essa criança já está apresentando secreção purulenta, está com febre, você já entra com antibiótico, tá? Aí só isso, né? Remoção do corpo estranho, aí você pode... Oi? 10 dias também, remoção? Normalmente é de 7 a 10, hoje em dia tem, né? Você coloca de 7 a 10 dias. Não é mais, né, tipo, antigamente sinusite você tratava 14, hoje em dia não se trata mais. Normalmente de 7 a 10 dias. A remoção do corpo, aí normalmente você tem aquelas pinças que você vai retirar o corpo estranho. Dependendo, se for corpo estranho, se for areia, você pode fazer uma lavagem. Aí dependendo do corpo estranho, se for mise, aquelas minhoquinhas, botei no nariz. Aí eu coloquei aqui essas fotos, né? Aí você vai lá e tira as minhoquinhas, né? Aí dependendo do corpo estranho, você vai utilizar um material adequado para isso. A dela foi uma infecção secundária. Oi? A complicação dela Isso. Na verdade, a criança ficou com aquilo, não avisou, né? Inflamou, infeccionou. Aí, quais as complicações de corpo estranho no nariz? Que pode levar aquele feijão no nariz. Pode levar resfriador bucal, não? Oi? Não. Quando ela não é muito nova? Não, normalmente não. Porque normalmente você não vai ficar com aquilo tipo, muito tempo, entendeu? Normalmente a criança vai ter alguma coisa ali que vai referir, vai, né? Gosta de secreção, se está ficando um corpo estranho ali, vai atrapalhar. Quais são as complicações que vocês podem achar que pode levar um corpo estranho no nariz? Infecção, pode ter perfuração no septo, né? Se for bateria de relógio, De repente a criança também pode ter, eu não coloquei, mas a criança pode colocar moeda, aí você, né? Mas isso antes, corpo estranho, mas a complicação você pode levar uma sinusite, uma broncoaspiração, de repente a criança vai respirar fundo, pode broncoaspirar. E evolução para rinolito, que é um cálculo que forma tipo, como se fosse um cálculo nasal ali, obstruindo também no futuro. Aí as complicações do corpo estranho da orelha, o que vocês acham que pode levar? Pode levar otite externa, sangramento, lacerações do conduto auditivo, perfuração timpânica, dependendo do que for que a criança colocou. Otite externa e otomicoses. Aí, na verdade, eu não fiz um caso clínico sobre o otohematoma. Normalmente é aquela pessoa que sofreu algum trauma, aqueles lutadores de boxe, jiu-jitsu, normalmente formam isso, que é um acúmulo de sangue. Aí, normalmente, você tem que drenar esse sangue e
e dar antibiótico terapia. Normalmente você pode dar uma cipro, uma cefalosporina. Na verdade, tem outras urgências também que ela falou, que é muita coisa. Tem também perfuração timpânica, que normalmente a conduta é expectante. A que ela deu mais foi eficácia. Não, porque ela mandou aula. Aí tem tipo, vários, assim, tem muita coisa. Eu falei, A gente não vai menos, conseguir dar tudo que ela deu na aula, porque isso é mais uma monitoria, não é uma aula. Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre o outro. Mas não aí deixa- vocês perguntam, não necessariamente do que a gente está dando aqui, pode ser de outras coisas, entendeu? Mas a gente tenta pegar sempre o mais importante. Mas existem outras coisas que não dá tempo de passar tudo, né? Mas... Aí normalmente também tem o ebotímpano também, que normalmente pode absorver em 4 semanas. Se não absorver, você vai ter que drenar. Aí como é um meio de cultura, você tem que entrar com antibiótico também. Aí é mais ou menos isso, assim. De urgências é mais ou menos isso. Você tem que estudar o que ela deu na aula. Aí só isso. Qual é aquele que fica com um nívelzinho de líquido? O hemotímpano. Não. Não, É só... Não, eu tô respondendo a É porque ela me perguntou se vai dar orelha média hoje. Não, nem todo mundo teve aula, né? Só de manhã. Eu só vou dar a externa, só que vocês já tiveram a anatomia da orelha. Aí Já. foi geral. Eu só vou dar uma passada geral só para lembrar as estruturas também, por causa da prova. Mas não vou falar de nenhuma patologia específica de orelha média, interna, nada disso agora não, tá? E uma complicação também do otomatoma o otomatoma é pericondrite, que a gente também falar também. Pericondrite. Bom, aí aqui a gente tem uma figura então da anatomia da orelha. Vou Estressou. falar rapidinho juntando com a fisiologia, né? A gente tem a orelha, ela é dividida em externa, média e interna. O externo vai ter o pavilhão ali e o canal. Deixa eu contar pra vocês, não pode aparecer em vídeo não, gente. E o conduto auditivo externo. Essa vai ser a orelha externa. A orelha média, que tem o tímpano, o martelo, a bigorna e o estribo. Aqui a gente tem a cóclea, que parece um caracol, que é a interna já. Eles botam essa imagem A na cóclea já prova? faz parte da orelha interna. Com o vestíbulo, os ductos semicirculares. E aí como é que vai funcionar, mais ou menos? O pavilhão vai captar o som, ele vai pelo conduto auditivo externo. E esse som ele vai causar uma vibração nessas estruturas, no tímpano, que ela vai progredindo para as outras estruturas. Vai vibrar o tímpano, aí vibra o martelo, vibra a bigorna, vibra o estribo, e aí vai chegar na cóclea. E dentro da cóclea a gente tem um líquido que ele vai, ele com essa vibração, ele vai vibrar também, né? Vai se mexer. E a gente tem umas células ciliadas dentro da cóclea. E essa movimentação do líquido dá um estímulo que vai ser conduzido pelo nervo auditivo e para o cérebro, para passar as informações do som, né? A gente tem o nervo auditivo que ele vai se dividir no nervo coclear e que vai para a cóclea e no nervo vestibular que vai para o vestíbulo. Tá torto. Né? Dentro dos ductos desses semicirculares a gente tem outro tipo de líquido também, que ele vai se movimentar e aí vai te dar o sentido a direção, o posicionamento, né? Do seu corpo no espaço. Aí aqui a gente tem uma foto de uma otoscopia, né, que é o exame que a gente faz para investigar essas patologias da orelha. E o nosso primeiro caso é PFT feminino, 23 anos, nadadora, refere início de otalgia há 4 dias, com otorreia e prurigo, informa hipoacusia associada. A otoscopia dela, nós temos edema e hiperemia do conduto auditivo externo. Aí nessa figura, a gente vê aqui, ó, tá bem edemaciado. Aqui, ó, tá vendo? Tá quase que fechadinho de edema.
Ali a gente tem a otorreia. Aqui é por fora, como é que tá? O peremiado. Não, só um. Aí qual é o provável diagnóstico nesse caso? Tá faltando mais coisa. Tentem botar o nome mais completo possível. Ela já saiu do pavilhão. Tá faltando ser localizada ou difusa? Porque você pode ter localizada, né? Aquela furunculose, esses negócios assim. Essa tá pegando tudo, tá espalhada, difusa. Então, otite externa difusa aguda. E qual é o principal agente? E o tratamento adequado? Gotas otológicas e Mais alguma coisa? Os cuidados locais, né? A limpeza do local. E você tem que evitar molhar. O que você diz para o paciente? Você geralmente manda ele pegar um chumaço de algodão e botar no óleo. Para botar no ouvido, porque o óleo vai repelir a água, né? Não vai se misturar, então não vai molhar a orelha. E aí você pode fazer analgesia, usar anti-inflamatório e antibiótico tópico, preferência quinolona, né? Pode usar corticosteroide junto por causa do edema. E a quinolona geralmente vai ser cipro. Agora, se o caso estiver mais grave, você não adianta fazer só tópico, tá? Tem que entrar com antibiótico sistêmico, via oral. O outro caso que a gente tem aqui é RSQ, é masculino, 50 anos, diabético. Foi a consulta referindo prurido em orelhas e a otoscopia dele deu micélios com coloração esbranquiçada e a hiperemia e edema pouco pronunciados. Não tem tanto. Isso. Aqui a gente tem mais fotos. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Vocês estão conseguindo enxergar os fungos aqui? Essa parte aqui são os micélios. É micélio. Micélio. Aqui, ó, tudo tomado. Ai, que coisa nojenta. Aqui. Micélio. Não, é porque ela já tinha falado do fungo, otomicose. Os principais agentes, vocês sabem? Ai, aspergilos, candida albicans. Aspergilos, candida albicans e mais dois que eu não entendi de jeito nenhum que ela falou. Não, normalmente aspergilos e cândida. É porque você tem o aspergilos, tem outras subespécies. Ela falou uma coisa muito Mas bolada que eu não entendi. os principais são esses mesmo. Cara, ela fala muito rápido. Ela é muito doida, vamos. E o tratamento adequado Você pode dar antipericina B ou não precisa? Pode, mas eu acho que é uma porrada muito grande, assim. Desculpa o palavrear. Mas eu acho que é muito forte, assim, pra você dar de cara. Você tem que fazer lavagem. Você vai fazer um antifúngico. Lavagem, evitar que molhe também, né? Você vai, primeiro, limpeza, vai fazer a remoção mecânica dos micélios, porque não adianta nada você tratar e ficar tratando um negócio que você deixa acumulado lá, você não tira. Você tem que remover. Foi muito engraçado. E usar o antifúngico tópico. Clotrimazol geralmente é mais utilizado. E se ele tiver associado junto com esses sinais e sintomas que ele descreveu, tiver otalgia e otorreia, você acrescenta um antibiótico porque pode ser por infecção bacteriana secundária. Nada impede, não é só porque ele está infectado por fungo que ele não pode ter uma infecção bacteriana ali, né? Aí aqui é a outra foto. Aqui está mais escuro, onde estão os fungos. Porque a coloração. Não, pra perguntar é porque assim, pro bacilo externa fúngica, é a mesma coisa que otomicose? Isso. A coloração, quando é cândida, geralmente é branco.
O aspergillus pode dar várias cores, assim, geralmente é mais escuro, assim, mas pode ser amarelado, acinzentado, mas branco mesmo costuma ser cândida, tá? Mas ela pergunta Mas esse ela tipo de não, coisa? é só a nível de curiosidade de vocês, mas ela não pergunta. Não vai que... Era branco de... Bom, ela nunca perguntou. Eu também acho que tem coisa mais importante pra ela perguntar. O outro caso, TRT masculino, 60 anos, diabético, refere otalgia progressiva a 35 dias, otorreia purulenta persistente e hipoacusia. Ao exame físico, não realiza movimentos miméticos do lado esquerdo, ou seja, ele está com paralisia do nervo facial, intensa veremia de orelha externa esquerda. A foto é essa, horrorosa. Qual a principal hipótese? Isso. Só volta aqui rapidinho. O que tem aqui nesse quadro que te leva a pensar em otite maligno? Isso. Diabetes. Isso. O que mais? Tem mais dados aí. Persistente. Purulenta persistente. Sempre que tem uma otorreia purulenta persistente, você vai pensar nisso. Imunossupressão, né? Diabetes. Que mais? A paralisia do nervo facial. E a otalgia progressiva mais de um mês também é importante. Aí ele já está com 35 dias, já está se estendendo essa otalgia. Então, são aspectos fundamentais para você pensar na otite externa maligna. Tem que pegar TC, não tem? Para ver se são ósseos. Os exames complementares que devem ser pedidos. Priscila, espera. Oi? TC e ótimo. Assim, o que você tem que fazer a princípio seria a cintilografia com tecnésio. Essa seria o padrão ouro. Porque geralmente, o que acontece na otite externa maligna? Você vai ter tecido de granulação no conduto auditivo que pode pode ir para o osso temporal, base de crânio, pode ter essa destruição óssea. Então, você precisa fazer essa cintilografia para ver o que se afetou, o que está acontecendo. Aí depois você acompanha com a outra cintilografia. Vou falar, deixa só. Aí você faz também a glicemia, você vai dosar a glicemia, porque você vai ter que tratar a doença base. Ele é diabético, de repente isso está descompensado e é um fator de risco para isso. Os outros exames de imagem, eles geralmente não são pedidos, não são necessários. Só a cintilografia com tecnésio já dá. E a cultura da otorreia, se tiver, né, vai evidenciar pseudomonas. E o tratamento adequado... Interna, antibiótico, Venoso. Trato diabetes. Isso. E o que você tinha falado, a cintilografia, dessa vez com galho, tá? O tecnésio é só para diagnóstico, porque ele vai ver a função antes de tudo, antes até mesmo de captar a destruição, entendeu? Então, por isso que ele é importante no diagnóstico para pegar coisa precoce. O galho, ele vai ficar como controle de cura, que já está ferrado, já está destruído, e ele vai ficar vendo como é que está evoluindo isso. O outro caso que a gente tem aqui é JGF, masculino, 25 anos, lutador de jiu-jitsu, comparece à consulta no torrino com edema em cartilagem da orelha externa há 20 dias. Refere febre não aferida. Ao exame físico, hiperemia, edema e pus entre a cartilagem. A foto é essa. Vocês estão enxergando aqui onde está? Conseguiram? Aqui. Está bem pereneada, né?
tá? Com edema. Passa. Qual o provável diagnóstico? Alguém sabe? O que pode ser comum que ela deve ter falado na aula em lutadores de jiu-jitsu, coisa de contato? Sim, que pode complicar. Nesse caso, o outro hematoma, você tem uma coleção sanguínea, ponto. Não tem pus, não tem febre. Nesse caso, tá? Ele pode ser drenado e deu uma complicação? Pode. Normalmente eles Eles drenam também. Pode. No caso, então, quando já tem pus, tem febre, é pericondrite. Passou. E o tratamento adequado para pericondrite? Alguém sabe? Antibióticos Drena e antibiótico. Preferência a cipro, né? Quinolona. Você pode ter, se ficar muito tempo essa pericondrite, o pus ele vai impedir a nutrição da cartilagem, vai atrapalhar a nutrição da cartilagem. Então começa a ter uma destruição da cartilagem e pode causar uma deformação da orelha. Orelha com flor. Oi? Orelha com flor. Isso. Tá? É isso.